do futebol especificamente. Então, e já também passando a legitimidade aqui para ele, né, com relação a vocês, que ele e o Felipe eles respondem hoje pelo futebol, contratações, enfim, dispensas, todo o planejamento esportivo, obviamente reportando a mim, que também estou dividido paralelo ao futebol com muitas tarefas, principalmente com relação ao estádio, onde nós vamos jogar na temporada que vem, ainda com planejamento também desse ano esportivo e também a relação com os sócios. Então, eu vou passar a palavra para o Marcelo, onde a gente deposita com muita confiança nele por tudo que ele já fez no futebol e vai tocar com a gente esse projeto. Boa tarde a todos. Prazer estar falando com a torcida vascaína. Muito feliz com essa oportunidade de estar no Clube de Regatas Vasco da Gama, SAF. Trabalhar ao lado de vocês, trabalhar através da diretoria do Pedrinho nessa reconstrução do Vasco, nesse ajuste de rota que a gente precisa para as próximas temporadas, para entregar ao torcedor do Vasco parte do que ele espera, parte do que ele deseja e conquistar, junto com cada funcionário, com cada atleta, com cada alvinegro, objetivos reais e também, se possível, a realização de sonhos. Futebol é movido a emoção, futebol é movido a sentimentos, a esperança e tudo dentro de um ambiente também de pragmatismo, dentro de um orçamento que a gente consiga construir um Vasco competitivo e um Vasco que honre a história de um clube que é 4 vezes campeão brasileiro, 3 vezes campeão sul-americano e 1 vez campeão da Copa do Brasil. Então a gente sabe a responsabilidade, tenho consciência de como o torcedor vascaíno pode estar se sentindo aí, depois dele talvez dos últimos 20 anos, que tem sido um pouco mais duros, principalmente para quem tem uma história tão bonita, desde lá de trás, com a questão da resposta histórica, do Expresso da Vitória, passando ali pela época do Dinamite, até a época mais recente aí que o próprio presidente deu muita alegria a essa torcida, a nossa torcida. Então fico à disposição para responder as perguntas de vocês também. Espero que a gente tenha um bom convívio ao longo do tempo e que eu seja pelo menos mais duradouro do que meus antecessores, né? Eu sou o 4º diretor executivo de futebol dos últimos 7 meses. Tomara que eu seja merecedor de ter uma continuidade no Vasco da Gama e dê os resultados que a torcida deseja. Vou perguntar então para o Pedrinho e para o Marcelo. Marcelo, eu começo com você em relação a reforços, né? Porque o torcedor quer saber, a janela está aí. Como é que vocês estão mapeando o mercado em relação aos jogadores que podem chegar? Já se falou há algum tempo, claro, do Coutinho, Alex Teixeira e do Souza. E em relação a outras contratações, que eu quero saber também como é que está sendo esse mapeamento do mercado. E, Pedrinho, se você puder tirar, acho que 2 dúvidas, né? Uma sobre a venda da SAF, como é que está essa situação, empresa e tal. E o Marcelo falou agora que ele espera ficar mais tempo, ele vai ter mais autonomia aqui dentro também. Obrigada. Obrigado, Roberto. Prazer falar contigo. Prazer falar com a SPN também, todos os veículos de imprensa. A janela de transferência é uma janela importante para a gente. Geralmente, essa segunda janela aqui dentro do Brasil é uma janela de correção. É uma janela onde a gente faz menos interferências do que a janela de final de temporada. O Vasco hoje tem um elenco com 35 atletas, considerando os jogadores da base que estão efetivados no profissional e também os jogadores que estão contundidos e provavelmente não vão contar ao longo dessa temporada. Eu busco sempre ter muito respeito com cada atleta que está dentro da instituição, jogadores que acreditaram na credibilidade do Vasco, na história do Vasco. Agora, naturalmente, a gente precisa sim se qualificar. A gente já tem mapeado alguns reforços, as posições definidas também. Eu acredito que dentro em breve a torcida vascaína vai ter novidades e principalmente boas novidades. Porque a gente precisa de jogadores realmente que nos ajudem a elevar o nível do Vasco, não apenas jogadores que completem o plantel. Como eu citei, a gente tem 35 jogadores, o nosso plantel, teoricamente, em quantidade,
é suficiente. Então, as correções que a gente vinha fazer precisam ser correções que qualifiquem o Vasco. Com relação ao Coutinho, eu vou até tomar liberdade, porque sou eu que estou tocando esse assunto desde o início. Não é uma negociação simples, como as pessoas pensam e falam. O Coutinho tem que, obviamente, perder o vínculo com o clube do Catar e, por empréstimo, também se desvincular por um ano do Aston Villa para que as coisas aconteçam. As propostas e os ajustes, eles são feitos de ambas as partes. É lógico que todo mundo está muito ansioso, inclusive eu, para que isso aconteça o mais rápido possível. A gente espera e confia muito que o final vai ser feliz, mas essa burocracia ela é chata e demorada e não é culpa de ninguém, faz parte do processo, porque são muitos aspectos que têm que ser resolvidos. Mas é óbvio que é o objetivo principal da gestão. Com relação ao sócio, eu acho que eu vou matar muito a pergunta que todo mundo queria fazer, porque tu já fez, então a gente já vai de vez. Eu fui informado que é 777, e é até bom falar para assim, dar um ponto final no que é a relação 777 e Vasco. Tá? Eu fui informado pela ICAP que a 777 não é mais controladora do futebol. Não é mais controladora de nenhum time de futebol nesse momento. Tá? Eles, através do Josh e sua diretoria, eles foram destituídos sobre o controle do futebol. Isso prova para muitas pessoas que bateram demais na questão da liminar, que nós estávamos completamente corretos. E não interpretem como uma arrogância, pelo amor de Deus, que não faz parte da minha característica. Mas nós salvamos o Vasco de uma massa falida, que isso fique claro. Como nós já tínhamos previsto isso, nós conseguimos, obviamente, estruturar para que não acontecesse o pior, obviamente, sobre o controle que a gente tem do Vasco. Quando eu falo Vasco, porque para mim é Vasco, tá? Então, mas vocês vão entender que é com relação ao Vasco SAF. Muitas pessoas poderiam acreditar que nós, na minha figura, queríamos e desejávamos isso. Nunca foi a intenção minha e de ninguém da minha gestão que nós tivéssemos um sócio no qual nós tivéssemos que chegar nesse ponto. O que nós queríamos e gostaríamos era que tivesse um sócio, obviamente, respeitando todos os critérios dessa sociedade e o Vasco estivesse tranquilamente voando em todos os aspectos, que era um dos tópicos prometidos. Então, assim, o que foi feito foi muito acertado e eu me orgulho muito de ter tido uma coragem dessa num momento tão difícil, onde eu apanhei de tudo quanto é lado sem as pessoas saberem o porquê. Com relação à ICAP, eles vieram ao Brasil, 2 representantes, nós tivemos uma reunião, que foi uma reunião muito cordial, onde eles não têm interesse em tocar o futebol. Com isso, obviamente, a relação ficou muito melhor. Eles saíram de Chicago, se eu não me engano. Nós tivemos mais ou menos 2h30, 3 horas de reunião, para, obviamente, juntos, nós buscarmos um novo investidor. Com isso, para quem dizia que a ação causaria uma instabilidade jurídica, pelo contrário, ela trouxe uma estabilidade jurídica. Então, para passar para o cenário, para o mercado, que o Vasco tem uma estabilidade jurídica daqui para frente. E isso é uma ótima notícia. Então, agora é trabalhar, né, com relação aos reforços. Eu tomo a liberdade também de botar para vocês, já depois não sei se foi na última audiência pública, foi a penúltima, né, que eu dei aquela entrevista lá, a gente já passou o cenário e o que a gente vai ter com o clube é responsabilidade. Porque o clube que fazia parte do associativo e hoje é um clube empresa, ele teve comportamentos de gestões, como foi tratado muitas vezes do associativo, com irresponsabilidade financeira. Então, o que a gente quer aqui é uma responsabilidade financeira, que foi e é o que está acontecendo, e passar para o mercado interno e externo, que hoje o Vasco tem uma estabilidade para tocar o futebol.
A questão da estabilidade financeira e jurídica é porque, como a gente já tinha antecipado esse movimento, nós vamos fazer uma operação que está dentro do planejamento, que já, se nós não tivéssemos no controle, de repente nem os salários em dia eles estariam. Nós já fizemos alguns pagamentos de luvas de alguns atletas atrasados, nós já estamos entrando em contato com alguns empresários, e seria até bom você conversar, não só você, mas muita gente conversar com os empresários para saber a real... a realidade do que era a conduta e do que era feito, porque parece que a gente fala que é balela, porque o que foi passado para as pessoas não era verdadeiro, não eram informações verdadeiras. Então essa operação, obviamente, ela já está definida através de investimentos, para que a gente possa, obviamente, honrar os compromissos até o final da temporada, e aí sim, dependendo do que vai acontecer com a ICAP, né, dessa relação, ter um ano com muito mais tranquilidade, uma próxima temporada com muito mais tranquilidade financeira. Qual foi a outra pergunta que você falou sobre? O investimento ele vai ter que ser certeiro. Eu falo que as pessoas elas aprenderam a escutar muitas mentiras e bravatas, e isso fazia um carinho no coração do torcedor. E eu não vou fazer nenhuma bravata e não vou contar nenhuma mentira para o torcedor vascaíno, não vou. Nós encontramos um clube numa situação financeira ruim, então nós vamos ter que ser muito certeiros nas contratações. Isso pode machucar o torcedor, que gostaria de estar ouvindo aqui que a gente vai fazer 1000 contratações de nomes? Pode machucar, mas eu vou machucar o torcedor se eu estiver machucando com a verdade, e não com mentira. Eu não vou enganar o torcedor de forma nenhuma, porque eu não entrei para isso, não entrei para essa briga, né, que se essa palavra servir, para fazer o que os outros faziam. Eu entrei para fazer realmente o que o Vasco merece e o que eu acredito. Você fez uma pergunta para o Marcelo que eu gostaria porque assim, seria injusto com o Marcelo que acabou de chegar, e eu já estou com esse processo em andamento, mas é óbvio que eu vou passar a palavra para ele, mas só para seguir. As pessoas elas precisam ouvir uma posição. O Paiva vai estar efetivado. O Paiva... Cara, a gente acompanha o dia a dia. Com paralelo a isso, a gente conversa, entrevistas, temos entrevistas com alguns treinadores, né? Isso é óbvio, mas eu também acompanho o dia a dia do Paiva e a evolução que a gente tem. Nós tivemos uma evolução nítida de comportamento da equipe, nítida de comportamento. Eu não preciso usar a palavra efetivado para que daqui a pouco a gente tenha de repente um desequilíbrio dentro da competição, e aí eu tiro o Paiva, e aí as pessoas vão falar, falou que efetivou e agora tira. Eu não preciso, eu acompanho o dia a dia do Marcelo, do Paiva, tenho muita tranquilidade para avaliar, o passo a passo, para a gente tomar as melhores decisões. Com relação ainda às questões da 777, uma coisa que me incomodou muito na abertura de alguns contratos, e desde que eu assumi isso não acontece mais, além do comportamento no qual eu falei que a equipe teve, que eu conversei com os jogadores e o Verratti ressaltou isso, que uma das coisas que eu falei é assim, o perder, o ganhar e o empatar, ele faz parte. A forma com que isso acontece, ela é inegociável para mim, com relação ao Vasco. Eu acho que o comportamento dos atletas vocês têm visto, diante de vitórias e derrotas, como foi o que aconteceu até aqui. Então, assim, isso para mim, a representatividade que o Vasco tem na minha vida, as pessoas têm que entender que tem na vida de milhares de pessoas. E é isso que a gente quer, competir. É lógico e é óbvio que o nosso objetivo sempre vai ser a vitória. E uma coisa que me chamou a atenção foram os gatilhos de cláusulas contratuais, onde os atletas ou os clubes beneficiados teriam bônus se o Vasco não caísse. Isso me irrita profundamente, porque você já coloca a mentalidade perdedora. Isso é uma coisa que as pessoas, me desculpe, que estavam no Vasco, elas não entenderam o tamanho do Vasco para botar esse tipo de gatilho. E são gatilhos extremamente caros. No entanto, que eu tive que honrar um gatilho agora caro com a permanência do Vasco. Eu tenho um gatilho incompatível com o mercado, se o Vasco não cair. Estou falando de muita grana, e isso me aborrece profundamente. Então, desde a minha chegada, os gatilhos são classificação para Libertadores, classificação para Sul-Americana, título,
Esses são os gatilhos. E a gente tem que trabalhar, obviamente, esportivamente, com planejamento para que isso aconteça. Pedrinho buscou abordar um tema que é muito importante e que o torcedor tem batido bastante em relação às contratações. E já em sua fala, o presidente do Vasco foi direto e muito transparente, refletindo um compromisso com a realidade financeira que o Vasco se encontra. O clube, que atravessa uma situação complicada de maneira financeira, precisa de uma estratégia precisa e cuidadosa para reforçar o seu elenco sem comprometer ainda mais as suas finanças. Pedrinho buscou afirmar de maneira categórica que os investimentos serão cirúrgicos. Isso significa que cada contratação deverá ser feita com muita análise e planejamento. Não haverá mais espaço para apostas ou riscos desnecessários. A situação financeira do Vasco exige uma abordagem prudente e eficiente para que o clube assim possa se manter pelo menos até o final da temporada bem. Ele ressaltou que não fará promessas vazias aos torcedores e essa honestidade é bem importante por parte dele, pois mostra que a diretoria está ciente dos desafios e não pretende criar falsas expectativas sobre as possíveis movimentações que o Vasco possa realizar na janela de transferências. Para o vascaíno, essa postura pode também ser um alívio, já que o clube em diversos momentos foi marcado por algumas promessas que não foram cumpridas e apostas que não deram resultados dentro de campo. Agora a necessidade é fazer algo diferente. O Vasco na busca por ser assertivo na janela de transferências o máximo possível e fazer com que a equipe possa assim ganhar um acréscimo em seu elenco, tratando-se de novos reforços.